E aí eu quero pedir licença aos meus irmãos aqui agora, mas eu preciso fazer um desabafo por uma coisa que eu acompanhei ainda hoje, que muito me entristeceu, incomodou, né, muito me inquietou, foi saber que na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, onde vale a gente lembrar que também há uma bancada evangélica lá, né, enraizada já desde 2015, salvo engano, foi colocado na pauta de votação hoje, e só não votou porque não houve tempo na sessão, mas foi colocado uma pauta em votação que foi do PL 504 de 2020, que proíbe a diversidade sexual em publicidades infantis. É um texto claramente homofóbico e feito justamente por uma deputada evangélica, Marta Costa, filha do pastor José Wellington, da Assembleia de Deus, e que está lá, a Marta também representando essa bancada evangélica dentro da Assembleia Legislativa, e que traz para a gente um projeto absurdo como esse, onde a justificativa dela é de que ter representações, ter a imagem de diversidade sexual, de pluralidade sexual dentro das publicidades, traz dano à criança. Isso me indignou. Essa turma não sabe o que está falando. Essa turma, sim, está causando dano à criança. Não tem responsabilidade com o nosso povo, não tem responsabilidade com o evangelho. E aí eu me dirijo a ela agora e falo, irmã Marta, sabe o que traz dano à criança? É permitir com que um governo como esse, tucano, continue sucateando a escola pública no estado de São Paulo e que a senhora não faz nada para resolver o problema. Isso traz dano diretamente na vida das nossas crianças, que tem que conviver com uma escola que sequer tem merenda, com uma escola que por vezes não tem professores porque os profissionais são mal valorizados. E eu falo disso com propriedade, porque eu cresci e estudei a vida inteira em escola pública, principalmente do estado. E ainda tive o privilégio de fazer parte da Primavera Secundarista, que ocupou escolas em 2015 para denunciar o fechamento das escolas, que é um patrimônio importante das crianças, e que a senhora não se moveu contra na mesma proporção. A gente também ocupou a própria Assembleia Legislativa, a casa do qual a senhora hoje representa, para denunciar o escândalo de roubo da merenda. E cadê a irmã nesse momento? E faço menção a outro deputado que também está na frente parlamentar evangélica do Estado de São Paulo, que é o Coronel Telhada, que quando apareceu na nossa ocupação na Assembleia Legislativa, esteve lá apenas para intimidar a nós estudantes, e se diz evangélico da Congregação Cristã do Brasil, e que hoje, inclusive, esse mesmo deputado votou contra um projeto apresentado hoje, muito importante para o nosso povo paulista, que proibia as reintegrações de posse, e votou contra isso, sabendo que o nosso povo precisa de moradia, que o nosso Cristo nos ensinou a dar moradia a quem precisa. Que evangélicos que vocês representam, que evangélicos que vocês estão, vocês não têm temor a Deus. Sabe o que é danoso? A criança é um pastor Jarinho, é um irmão Jarinho que matou o próprio enteado, porque alimenta essa cultura de ódio e violência que vocês sustentam com essas palavras que vocês proferem todos os dias de ódio e crime contra o povo, principalmente os LGBTs. Essa política que vocês estão pregando e sustentando através de projetos como esse é que é danosa e que leva ao caso que foi, e vocês não denunciam. E é preciso dizer que o caso que ele teve do Jairinho, assim como foi o de Liz, é um caso isolado. Não quero repetir discurso aqui de que ser evangélico é ser o que eles são também. Eles não representam a totalidade. Mas sabe onde começa a violência? Em vocês, quando vocês defendem projetos que fazem uma violência já psicológica com as pessoas e que no seu ápice chega numa violência física, como foi o caso desses dois irmãos que eu citei agora, e que vocês não fazem nada. Projetos como que vocês sustentam de LGBTfobia, que não conseguem compreender à luz da palavra de Deus a diversidade, o amor ao próximo, causam a violência verdadeira. Faz com que os nossos jovens, as nossas crianças hoje estejam num conflito existencial e que muitos levam-se ao suicídio, se não na sua infância e adolescência, na vida adulta, porque já não vê mais perspectiva de vida a partir desse conflito que vocês mesmos criam, dizendo que eles não podem ter diversidade, dizendo que é errado, não permitindo que eles percebam nos elementos sociais como as publicidades a existência natural da diversidade sexual. Nós precisamos fazer essa denúncia. Vocês são os maiores causadores dos danos, não só às crianças e adolescentes, mas a todo o povo. Porque vocês pegam uma cultura e alimentam uma cultura de ódio e violência. Isso é diabólico. Isso não é da parte de Deus.
e vocês precisam ser denunciados. Dizem que mostrar isso numa publicidade é um abuso contra a criança. Vocês sequer conhecem de lei, primeiro porque esse projeto de lei é inconstitucional, já que a União tem que legislar sobre publicidade. Eles fazem um contorno ali legislativo significante para tentar colocar esse projeto em votação. Mas mal sabem eles, e tanto mostram que não conhecem, que a própria lei já se precaveu de abusos à publicidade infantil. Abusos como os verdadeiros abusos, que é o setor econômico, querendo colocar propaganda para consumo, sendo que sequer tem prato de comida dentro das casas das famílias. Eu sei que é isso, que eu vivi isso na minha infância, assistindo televisão e pedindo para minha mãe comprar coisas, mal sabendo de que ela tinha condições, que se não fosse um governo progressista para que ela tivesse minimamente condições de colocar comida dentro de casa a partir da sua luta. Que eu ouvi da minha mãe no mês passado, no dia do meu aniversário, ela chorando, porque ela estava triste em saber que não conseguiu proporcionar aos filhos tudo que ela queria, que não podia dar as coisas, que era um pacote de bolacha, quando tinha para dividir em 3 irmãos. E aí tinha propaganda lá, colocando lá bolachinha, colocando lá um monte de coisa, assediando as crianças para poder consumir. Isso é abuso às crianças. Não você mostrar uma realidade social que é a diversidade. Então, vocês, irmãos, que são um dano para as nossas crianças, com essa política maligna de vocês, com essa pseudo-teologia de vocês. E aí eu quero fazer um convite agora a você, irmão e irmã evangélico, que está nos ouvindo, que tem um filho, uma filha, que está se identificando com uma orientação fora do normativo. Reflita sobre isso, irmão. A primeira coisa que eu quero fazer de convite a você, e peço desculpa aqui aos meus irmãos que eu estou me estendendo, mas eu preciso desabafar. A primeira coisa que eu quero convidar você, reflita sobre o que você pensa. Reflita sobre essa sua teologia. Porque quando você estudar e refletir, você vai alcançar de que o evangelho não está pregando essa demonização, essa condenação, não. Que você hoje sustenta. E se ainda assim, estudando, você tiver dificuldade de conseguir ser convencido por uma teologia afirmativa, e eu te entendo, porque não é fácil o processo de desconstrução, quando ele vai começar principalmente, você precisa pelo menos mudar a abordagem com que você faz com seus filhos. Porque você precisa tratar eles em amor. Se você quer repassar esses supostos princípios que você acumulou ao longo da sua vida, o faça em amor, ensinando, passando, mas não faça condenando seus filhos. Sabe por quê? Porque isso é um dano à criança e leva as crianças ao suicídio, ao desespero de vida. Quando não tiram a própria vida por inteiro, vivem uma vida infeliz, que é o mesmo do que não viver. E aí vocês vêm me falar de dano à criança? Vocês precisam se converter, sair desse evangelho torpe que vocês vivem e ir para a palavra de Deus, que é uma palavra de amor, de cuidado, de vida. O que vocês pregam hoje só trazem tristeza e choro para o nosso país. Vocês precisam ser denunciados e se converter diante de Deus, criar temor, coisa que vocês não têm.